Será que deu uma... Eu fiz uma troca aqui, gente, que acho que vai dar uma confusão. Vamos ter que fazer a conexão novamente. Vou trocar para cá. Problemas técnicos acontecem. Será que encerrou aqui o outro? Eu acabei pegando outro celular. O que está acontecendo? Ah, estão entrando novamente. Será que deu probleminha? Esperar a Romária voltar. Chegou. Vamos lá. Voltou. Oi, o Ai, que gente. aconteceu? Eu fui trocar, acho que a internet acabou caindo de um, aí eu peguei outro celular para ver se melhora agora. Ah, é Ah, tão você ruim tá quando acontece. perfeita. Agora tá Tá melhor. melhor? É o Wi-Fi realmente, em época, tá assim, tá tendo aquele tempo de chover, e eu tô no sítio, então, sabe como é que é, Ah. né? Mas voltamos. Então, vamos lá, que a gente tava falando da brasileira e da chinesa, né? O que veio primeiro, né? Uhum. Bom, então a brasileira chegou para mim muito a partir dessa vivência familiar também, né? E eu acho que por ser algo que já está no nosso dia a dia, então eu tô aqui com pé de boldo, né? Que eu cultivo, eu tô com algumas, tem outras plantinhas que acho que já é algo mais familiar. E aí a chinesa, nossa, eu fui ter contato na pós-graduação. É um outro universo, porque a forma como eles entendem o corpo, a energia do corpo, a importância de cada órgão, né? Que eles vão falar que são os zanguifus, é incrível, é uma outra realidade, assim, é muito bonito e é muito completo também, né? Porque eles não enxergam a gente só nesse corpo físico, é o nosso corpo energético. E que faz muito sentido, né? Quando a gente vai estudar e a gente vai fazendo essas conexões. É muito É. bonito. E Romária, as plantas também têm o seu corpo energético? Muito. Na fitoterapia chinesa, as plantas, elas inclusive auxiliam no processo das nossas emoções. Então, vou dar um spoiler aqui. Plantas Sim. amargas, né, fazem toda essa movimentação da energia da raiva, que isso fica estagnado interiormente, e aí isso vai prejudicando, né, vai gerando até uma patologia quando a gente não cuida. Então, cada sabor, as frutas, as cores, os aromas, isso está relacionado com algum órgão interno nosso e que pode cuidar dessa energia. Então, é Olha bem só, importante. você falou uma coisa, quando a gente está com problemas no fígado, né? Como você acabou de dizer, relacionado à raiva, a gente vai no boldo, e o boldo é o quê? Amargo! Nossa, olha só! Tem sentido, né? Muito, muito sentido. E a fitoterapia chinesa nasce muito dessa observação, né? Então, os chineses, eles começaram a testar neles mesmos as plantas, os minerais, uma infinidade de recursos que eles tinham há muitos anos, milênios de anos atrás. E aí, com o decorrer das dinastias, enfim, todo um processo de emancipação mesmo daquele território, eles foram se aperfeiçoando, foram estudando mais a fundo. Então, eles usam muitas coisas, não só as plantas, né? Eles usam, às vezes, em alguns preparos, eles fazem muitas fórmulas, né? Eles chamam, inclusive, chamam de fórmulas magistrais. Então, É. eles usam, às vezes, uma pena disso, uma pena daquilo, um pedaço disso, um pedaço daquilo, sempre agregando junto às plantas. Então, é um uso do reino total da natureza, né? Mineral, animal, vegetal, enfim. Então, é bem bonito. Ô, Romária, eu acredito que existam muitas, mas assim, inúmeras plantas. E para se estudar isso, eu acho que vai uma vida inteira, né?
Para vocês que começam a estudar isso, como é que é assim, como é que é feito? Vocês acabam primeiro conhecendo as mais acessíveis, as que tenham talvez princípios ativos mais a ver assim realmente com emoções ou com situações que mais acontecem. Como é que é feita essa seleção? A gente começa a estudar muito também a partir das doenças, das patologias. E aí, a partir disso, a gente vai acessando plantas para aquelas patologias, né? Então, tem plantas que eu estudei que não são comercializadas no Brasil ou que são muito difíceis de serem encontradas aqui, ou que são muito caras também, que o acesso aí para um tratamento a longo prazo, né? Então, é muito na questão das doenças, das patologias, né, que a gente começa a se debruçar. Porque quando as pessoas procuram tratamento com plantas, é quando o negócio já está no limite, né? Quando ela já testou tudo, que ela já foi 300 mil vezes no médico convencional, e aí alguém fala para ela, olha, procura outra coisa, uma acupuntura, né? Enfim, outra prática, e aí ela fala, então agora eu vou tentar isso, assim, então... Infelizmente ainda é assim, né? Tem que ser ao contrário, né? Tem que ser de uma forma que seja através de uma promoção da prevenção da saúde, né? Ô, Romária, você disse da sua história, da sua linhagem, do Nordeste, né? O que é mais popular no Nordeste, que de repente agora, como você está em São Paulo mesmo, já não é tão, mas São Paulo tem mais. Conta um pouco assim dessa sua prática, da sua vivência. E aí é muito isso também. As plantas medicinais, aqui em São Paulo, a gente conhece com nome, na Bahia é por outro nome, a gente vai para outros cantos do Nordeste, Maranhão, enfim, eu tive algumas vivências, né? Rio de Janeiro, com alguns raizeiros, alguns indígenas, Rio, Goiás, Bahia, Maceió, e aí cada planta tem um nome diferente, um nome popular. Então a importância também da gente conhecer o nome científico para a gente saber, né, usar a planta com segurança, porque é isso, a gente acha que as plantas elas são naturais, mas elas também podem ter interação medicamentosa, então a importância da gente sempre usar com segurança, eu acho que é isso, né? Agora, uma planta que é muito comum no Nordeste, que compõe as garrafadas até hoje, por exemplo, é o barba-timão, que é a casca de uma árvore nativa aqui, né, do Brasil, e que eles, de maneira geral, o Nordeste se utiliza muito para banhos íntimos, assim como a aroeira, que mais? A babosa, né, que é muito utilizada também em vários cantos do Brasil, e que cada um vai se utilizar de uma maneira diferente. Então... Você comentou que você teve vivências em tribos, né? Você falou, como é que foi isso também? Nossa, que experiência maravilhosa. Ah, é lindo, né, Ana? Assim, porque é uma outra realidade, é uma outra relação com as plantas, do cultivo com a terra também, né? O fato de eu acho que eu estou em São Paulo não me possibilita muito. Você está aí no sítio maravilhosa, né? Toda linda e bela. Mas aqui não é toda casa que a gente tem um canto para plantar e as plantas se desenvolvem bem em vaso, mas é uma outra relação num terreno, né? Essa coisa toda com a mão na terra diária, né? Então é incrível porque as plantas elas não são utilizadas só para uma questão da doença, né? Mas são para os rituais de cura, para os rituais de passagem, para celebrações deles, né, religiosas, espirituais, eu diria, acho que é melhor esse termo, celebrações espirituais. Para alimentação, eles se utilizam muito das plantas. Então, é incrível, incrível, incrível. Você fala alimentação, mas eles comem junto com outros alimentos ou especificamente a alimentação é a planta? Comem junto com outros alimentos. Tá. Então, eles se utilizam muito, né? E aí vai depender de cada etnia, de cada povo. Plantas muito de forma externa para fazer curativos, são para picada de cobra, para machucado, para queimadura, enfim, fratura de algum membro. Então, a planta é utilizada não só para chá, mas nas suas diversas possibilidades, né? Isso é muito bonito, assim.
Aí as possibilidades seriam de uso externo, de colocar nos lugares, assim, quando você tem um machucado, quando você tem uma queimadura, quando você tem uma inflamação. Para banhos, né? Então, para febre, É. banhos em crianças que nascem com alguma questão de pele, pessoas que já estão no processo de passagem, né? Dessa vida para uma outra. É uma outra forma de ritualizar os momentos da vida, né? Então, nos casamentos, nas festas, nas orações, nas rezas, né? Então, as plantas também podem ser fumadas, né? Que a gente conhece muito hoje como cumbaiá, mas tudo é um rito, né? E eu acho que isso é muito rico, assim. Então, e é bacana que, vamos supor, se a gente usa uma planta X para alguma coisa, lá eles vão usar para milhões de outras coisas. E aí é um conhecimento que é muito vasto, né? Que é muito rico. Sim. E que eu acho que o bonito é essa oralidade, né? Que eu acho que os chineses trazem muito isso, então, que a fitoterapia chinesa, ela se constitui muito a partir da oralidade, desse conhecimento empírico, assim também como a fitoterapia brasileira, né? Então, a gente ainda tem lugares no Brasil que as pessoas têm dificuldade a um serviço público de saúde, e aí as plantas é, é o recurso que essas pessoas têm. Então, é incrível. Romária, o que hoje não falta na sua casa em relação de planta, que você tem sempre e que se você tiver que ir para algum lugar, você leva de qualquer jeito? Boldo, alecrim, babosa, erva doce, folha de maracujá, que mais? Capim santo que eu amo, que lembra muito essa Eu memória afetiva da minha também! avó. Ai, eu amo capim santo. Amo. E eu levo algum anti-inflamatório, assim, sabe? Se eu vou para alguma viagem, vou ficar no meio do mato, aí eu já levo a babosa para dar uma cicatrizada ali em algum machucado, se for preciso, fazer um emplasto, um cataplasma e alguma coisa para beber também. Então, é Tá. isso. Tem uma planta que eu adoro também, que teve uma telespectadora que está falando aí, sobre o alecrim. Eu tenho até plantado aqui. Gente, como eu amo alecrim. Fala um pouquinho do alecrim, assim, ela está pedindo. Vamos dar uma brechinha, bem pequenininha, assim. Muito bacana. O bacana é que dentro da medicina tradicional chinesa, a gente consegue pensar no diagnóstico, ver um diagnóstico aí, considerando 5 elementos, né? Esse desequilíbrio energético que vai ressoar no corpo físico, e a gente consegue usar as plantas brasileiras. Então, Tá. é muito bonito isso, essas conexões, né? O alecrim, no saber popular, ele é a planta da alegria. Então, porque o alecrim, Olha, ele causa esse movimento, né? O alecrim, se a gente cheirar um punhado de alecrim, inclusive eu tenho um pouco de alecrim aqui, ele auxilia no foco, na concentração. É, o alecrim para escaldapés é excelente para auxiliar no processo de circulação sanguínea. Então, aquele dia que a gente andou muito, está com os pés ou as pernas inchadas, está com as pernas cansadas, faz um chazinho e bota os pés numa bacia, né? Junto com esse chá, o alívio é imediato. ai, que Então, bárbaro. Tá e vendo? aí a Ai, gente pode comer, a gente pode consumir também como tempero, porque ele é uma planta cardiotônica, então vai cuidar muito do coração, né? Dessa região do chácara e tudo mais. olha só que lindo. Ô, Romária, quando a gente fala de plantas, você mesmo já disse, já deu uma brecha, que não é quer dizer que tudo pode ser consumido. E também tem, acho que, uma questão de como ser consumido. Como tudo, o excesso, né, também não faz bem. Também acredito que tenha que ter uma quantidade mínima, né, para também fazer um efeito. Então, assim, por exemplo, que nem eu aqui, eu vou dar um caso, vou mostrar aqui, lá vou eu mostrar a minha. Por exemplo, aqui, ó, capim cidreira, já tá até quase acabando aqui, né, no meu potinho. Eu não posso pegar e despejar né, na xícara e tomar o negócio cheio de. Tem sempre dosagens, né? Quando se fala em tratamento, quando eu falo assim de tomar meu chá por simplesmente estar tomando, e quando se fala no tratamento, essas dosagens elas costumam ser iguais para cada questão física tem também uma dosagem. Como é que é feito na verdade, essa prescrição, né? Como é que passa isso para os teus clientes, para os teus pacientes?
Tá, então, no primeiro momento, a pessoa procura o atendimento fitoterápico, né? E aí eu faço um diagnóstico, uma anamnese, usando a medicina tradicional chinesa, para verificar onde que está esse desequilíbrio que está ressoando nesse corpo físico. Porque quando chega no foco de dor, é porque o corpo já vem sentindo há muito tempo, mas a gente não se dá por conta dessa correria, porque às vezes a gente não se percebe, a gente vive num dia a dia que a gente não para se olhar, né? E acho que a medicina tradicional chinesa, ela vai na raiz do problema. Então a gente observa tudo, o xixi, o cocô, o suor, o sono, as emoções, o cheiro da pele. Os chineses têm alguns consultórios lá na China que eles cheiram até o xixi para saber o aroma do xixi da pessoa, as fezes, né? Porque tudo isso é muito importante para fechar um diagnóstico mais assertivo. A questão da língua, do pulso, isso também compõe o diagnóstico. Aí eu identificando o órgão que está precisando de mais cuidados, aí eu começo a recomendar as plantas. O ideal, cientificamente, é 2 colheres de sopa para meio litro de chá. Mas aí para um tratamento de 7 dias, de 8 dias, enfim, um mês, aí vai depender de cada caso. Tem casos que a planta, ela vai demorar, a gente vai conseguir perceber um resultado depois de 3 meses de uso, porque cada corpo é um corpo, né? Então, e acho que isso é muito importante também, Ana, a gente frisar, de que não é porque eu tomo chá de cidreira que eu me acalmo, que eu vou recomendar isso para minha vizinha, que ela vai se acalmar também, né? Sim, Então, sim. a gente saber que nós somos únicos e únicas no universo, e o nosso corpo vai responder de uma forma diferente de qualquer outra pessoa nessa existência. Então, é isso, né? Isso é muito importante. A gente sempre fala isso nas terapias. Não existe a mesma receitinha para todo mundo, né? Não é aquele remedinho lá que você vai na farmácia, que todo mundo que tiver dor de cabeça vai comprar aquela coisa, né? Essa visão ela é totalmente diferente, né? Falando em remédio, Romária, eu não sei, eu acredito que hoje em dia as pessoas saibam mais disso, né? Mas geralmente, assim, quando a gente está falando de alopatia, os remédios, eles têm o princípio ativo sempre de uma planta, não tem? De uma erva, de uma planta medicinal, né? Ou seja, os laboratórios sabem daquele poder. É que, claro, tem o princípio ativo e depois tem toda aquela questão química, né? Aquela coisa toda. Mas existe isso, né? Esse acesso dos laboratórios para achar a cura na natureza, né? Sim, sem dúvida. E tem pesquisas que a gente nem acessou ainda, assim. Mas é isso, né? Então, pesquisadores vão a campo, estudam aquela determinada planta, se debruçam, porque é um estudo bem aprofundado e complexo, e aí isso vai para o laboratório, então vamos isolar. Tem plantas medicinais, vamos supor, que é rica em alcaloides, glicosídeos, sais minerais, enfim, uma cadeia imensa de princípios ativos, e aí os laboratórios vão isolando aquilo e fazendo um composto mais concentrado, né? E aí surgem os medicamentos, assim, então, que aí Vem são dali, né? fortificados, né? Tem tudo dali. Assim, a Novalgina, que é bem conhecida, né? É. Tem uma outra que eu lembro eu acho que quando eu logo mudei para Socorro, eu tinha aquela, agora eu melhorei, mas eu tinha aquela mania de ficar cutucando a unha do pé, o dedão, sabe? Até inflamar o negocinho assim, né? E a minha mãe Sim. plantava no fundo da casa onde a gente morava. E eu lembro que. Ai, agora eu me esqueci o nome dela. Eu lembro que ela tirou, assim, que ela pegou a planta e ela colocava em cima, assim, do meu dedão, que ela tinha na verdade, a função dela era anti-inflamatória. E o nome dela. Nossa, agora me fugiu. E o nome dela, eu acho que é o mesmo que você encontra nas farmácias. Ah, agora eu não vou lembrar, mas depois eu vou. Se a minha mãe estiver por aí, depois ela fala. E eu lembro como foi interessante, porque o processo realmente aconteceu sem tomar remédio. Foi só de estar colocando a planta ali de uma forma caseira, porque até então não tinha estudo, né? Não sabia quantas vezes tinha que estar colocando, mas colocava ali em cima e foi curando, né? Mágico, né? O processo, né? É maravilhoso, né? Assim como assim.
Romária. Oi, você tá me ouvindo? Eu tô. Foi você que caiu ou fui Travou eu? pra mim aqui. Ah, essas nossas comunicações ainda não tem o que. Agora acho que agora ó, o pessoal tá voltando, tá conseguindo voltar. Faz parte essas Ai, quedas de conexão, né? Não tem o que fazer. Ai, meu Deus. sim, tá tudo bem, mas que bom que você tá aí. Tô aqui, tô aqui. Vamos voltar a falar. Já tô tão empolgada Uhum. com as ervas aqui que até esqueci. A gente estava falando. O que a gente estava falando no nosso último assunto que caiu? A gente falou dos laboratórios, dos princípios ativos. Você estava falando de uma planta que você utilizava, que a sua mãe utilizava no seu pé. É, que eu tive essa experiência que me marcou, que agora não vou lembrar. Mas. Ah, é. Depois eu pergunto para minha mãe. Depois eu falo para você. Mas eu lembro que tem o mesmo nome fora também. E se usa realmente em processos inflamatórios, assim, de dor. Ah, agora fugiu. Quando a gente quer lembrar, foge, né? Tem jeito. Mas enfim. Vamos falar um pouquinho da nossa, da parte brasileira, das ervas brasileiras. Quando você começou primeiro para as brasileiras que você falou da experiência, né, daquela coisa toda. Mas antigamente, Romário, não existia estudo, existia a prática, né? Eu acredito que eles foram, não é arnica, a Esther está falando se era arnica, não era arnica, ainda é uma outra. Penicilina, a Hum, própria plantinha, se eu não me engano. Eu acho que era isso mesmo, agora que me veio na cabeça. Depois eu pergunto, eu confirmo de novo. Mas então, Romário, antigamente não tinha estudo, não tinha livros, né? Só tinha realmente conhecimento que se passava de geração para geração. Você conseguiu tirar isso, assim, buscar essa informação da sua avó, por exemplo? Mas, vó, como é que você sabe que essa erva é assim, assim, assado? Ela estudou ou já tinha sido passado de outras gerações? Ou ela explicou como é que foi esse processo de estudo? Como é que foi isso? Porque eu sempre fico buscando, assim, da onde surgiu tal coisa, sabe? Eu fico, né? A gente fica imaginando isso, né? Como é que foi isso, assim, dessa vivência com sua avó? é muito da experiência. Minha avó é analfabeta, né? Dentro do que a gente conhece hoje de leitura e escrita, mas tem um conhecimento sobre a vida, sobre outras vivências, que eu considero que a oralidade também ela é uma vertente do conhecimento, né? Então, é muito da vivência. Então, assim como a chinesa, os chineses, né, os povos tradicionais que aqui habitavam, pessoas do continente africano, enfim, quando vieram para cá no processo de escravidão, é tudo num processo de observar e vai modificando, e vai trocando, e vai experimentando, e vai vivenciando. E as pesquisas científicas, as pessoas vão a campo, né? Tem pesquisas que as pessoas ficam na comunidade, seja com os ribeirinhos, com os povos tradicionais, os quilombolas, enfim, fazem as pesquisas, e aí tem toda uma estrutura, mas a nível de saber popular, as pessoas vão se utilizando, vão indicando, fulana é bom para isso, então eu vou usar também. E até hoje, né? Em alguns lugares é assim também, assim, até Sim, hoje. sim. Romária, você teve alguma experiência em o que eles chamam de farmácias vivas? Às vezes ligada a alguns postos de saúde, algum lugar assim. Você teve essa experiência? Em algumas unidades básicas de saúde aqui do território, sim, aqui do Grajaú e Parelheiros, né? O meu artigo científico era para ver como que a UBS lá da Chapada dos Veadeiros, num povoado, né? Eles se utilizavam daquelas plantas. Qual era a conexão entre saúde, UBS, posto de saúde, e a comunidade e o saber popular, que é muito forte lá ainda. Mas a horta medicinal estava desativada, infelizmente. Porque também exige muita coisa, né? Para manter uma horta, uma farmácia viva de pé, assim. Eu estive em Campinas ano passado na Unicamp
E aí eu sei que né, nessa cidade em si é muito forte isso desse movimento Sim, de saúde junto às práticas integrativas. Então, é, acho que é, Campinas é uma referência assim para nós, né? A nível de talvez de sim. estado até. Sim, sim, é uma referência. E falando assim de outros estados, eu participei esse ano de um evento online também, de um evento do Espírito Santo, na Olha, cidade, lá tem também, era, se eu não me engano, acho que 30 anos da iniciação desse processo de farmácia viva e 10 anos de alguma outra coisa. E eles mostraram muitas fotos, mostraram como é que é isso, mostraram como é que os profissionais da saúde são treinados para indicar essas ervas, como é que os médicos trabalham com isso em conjunto. Nossa, assim, uma experiência na cidade de Vitória muito bacana também, fiquei muito feliz. Você sabe que eu nossa. particularmente tenho esse sonho de mexer com isso aqui em Socorro, né? Por ser a sede do Instituto. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso. Mas é muito fantástico de se ver, né? E você ter a oportunidade de trocar experiência com pessoas que usam. A gente teve isso no evento, as pessoas mostrando suas experiências. Não só os profissionais que indicam, que estão na área médica, mas sim das pessoas também que recebem, que convivem com isso. Jardins terapêuticos, né, onde as pessoas andam e têm esse contato com as ervas, que aí levam também a indicação e plantam na sua casa. Isso é muito mágico, né? Muito, muito legal isso, né? Muito legal. E do quanto as plantas, né? Acho que é bem bacana isso que você trouxe, Ana. É que é uma terapia, né? É terapêutico mexer com a terra, é terapêutico cuidar das plantas, né? Quando a gente chega numa casa, num ambiente que tem planta, a energia do ambiente é outra, né? O Sim, ar é outro. Então, do quanto a gente se conectar com esses elementos da natureza é muito importante para nós, assim, para a manutenção da nossa saúde e bem-estar, né? sim, E que a sim. gente possa se aliar a essas práticas integrativas para prolongar a nossa vida, que é muito o que os chineses fazem, né? É um prolongamento de vida, de qualidade de vida. Então, a gente não espera adoecer para cuidar, a gente cuida da infância à vida, né, da terceira idade, enfim, até o final Sim. da vida. Então, é bem bonito isso. Sim. A Esté está dizendo que em Curitiba tem um espaço que é feito para deficientes visuais e lá tem muitas ervas, algumas que ela nunca tinha visto. Eu acredito que seja o jardim sensorial, né? Onde eles vão sentir, né, essa parte toda. Aqui em Socorro, no Horto, tem também um espaço com isso, com algumas ervas que eles vão sentir o cheiro, eles vão tocar, eles têm essa percepção, assim, os deficientes. Isso é muito legal. E são coisas simples, né, de serem feitas, né, Romário, se a gente for pensar, né, assim, em nível até econômico falando, né, existe, só realmente acho que tem que ter vontade para fazer tudo isso, né. Mas, enfim, a gente continua com os Sim. nossos sonhos, né, e quem sabe um dia, né. Mas, Romário, vamos falar agora um pouco sobre o curso? Vamos agora começar a deixar esse pessoal todo com vontade de saber, né, da sua ideia, de como é que vai ser feito. Inicialmente, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão ouvir depois, eu queria falar que esse primeiro curso ele vai ser um curso online, devendo esse momento que nós estamos passando, né, da Romário estar em São Paulo, tudo. Então, esse primeiro encontro vai ser vai ser online, pela plataforma do Zoom, né, provavelmente que a gente vai estar usando. E você vai trazer esse universo das plantas chinesas, né, da medicina chinesa. Explica um pouquinho o que você vai passar para a gente. Maravilha. Então, a proposta é um encontro de 3 horas, né? Um sábado, Sim. e que está previsto agora para setembro. Então, fiquem de olho na divulgação aí do Instituto, porque vai ser lindo. E Terminando então a a gente vai live já falar vai um ser pouco. lançado. Ah, maravilha! E poucas vagas, então quem tiver interesse já Sim, entre em contato, já se organiza, porque tá bem bonito, assim, foi uma programação bem pensada e bem articulada. Então, no primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre o histórico e a origem da fitoterapia chinesa, coisa bem breve, assim, mas para a gente entender qual foi o direcionamento desse pensar e desses usos, né, que começou de forma empírica, como eu mencionei anteriormente, mas que isso foi ganhando um estudo mais aprofundado no decorrer do avanço da sociedade deles lá, né, de estudos, de pesquisas e tudo mais.
A gente vai falar um pouquinho sobre os 5 elementos, que é lindíssimo, sobre Zangifu. A gente vai ter uma outra percepção do que significam os nossos órgãos e as nossas vísceras. Né? Que coração não é só para bombear sangue. É muito mais que isso. É a morada da mente, é onde a gente ancora a mente quando a gente dorme. Então, é trazer essa importância. Então, a gente vai se debruçar um pouco também sobre esses 5 elementos. A gente vai falar um pouco sobre as regras de tratamento, então, plantas que a gente vai precisar expulsar, que são sudoríficas, né? Plantas que a gente expulsar no sentido de estar com uma febre, vai precisar promover um calor, uma transpiração. Plantas que a gente vai precisar movimentar a energia do corpo, que a gente vai precisar tonificar a Xue, que é a energia do sangue. Então, a gente vai falar de tudo isso, assim, dessas 8 regras. E a gente entra das plantas medicinais e essa relação com o Zangifu. Então, quando eu estou com o meu elemento mãe, que é onde está o nosso fígado e a nossa vesícula, precisa um pouco mais de atenção, que plantas que eu uso? Né? Quando eu estou com dificuldade para dormir, que eu estou com insônia, que é quando a minha mente não ancora, que plantas que eu uso? Quando eu estou com muita raiva, quando eu estou com muito medo, que plantas que eu uso para tonificar a via das águas? A via das águas que é onde está nosso dinheiro, né? A nossa energia que veio de nossa mãe, de nosso pai. Então, assim, é um conhecimento que é para a vida, né? Que a gente consegue, a partir daí, fazer as nossas pesquisas, se aprofundar, avançar, estudar ainda mais, porque é um universo muito lindo, assim. Eu tenho certeza que quem participar vai gostar muito, muito, muito. E é legal porque, assim, é um curso que ele é para todo mundo, para dona de casa, para aquele terapeuta que quer se aprofundar, para aquela pessoa que quer começar a conhecer, ou simplesmente quer começar a usar para ela, para o marido, para os filhos. Né? Isso que é o gostoso, né? É bem leve e bem amplo, né? Ao mesmo tempo. Todo mundo consegue aproveitar esse conteúdo, né? É verdade. E aí o curso também vai ser com a apostila, né? Então, o Instituto Sim. vai enviar por e-mail uma apostila com outras referências bibliográficas para esse aprofundamento de pesquisa, né? Para quem se sentir à vontade e quiser trilhar esse caminho. E também com certificado. Então, acho que isso é muito importante, né? Porque tem veracidade nessas informações, tem profissionalismo tanto do Instituto, né? E no caso eu que vou estar mediando o encontro. Então, sobretudo é uma troca, porque eu penso que quando a gente fala de planta, a gente fala de memória afetiva. E aí não tem como a gente não lembrar do chazinho da avó, não lembrar do remédio do vô, da tia, enfim, algum aroma que quando a gente lembra, desperta alguma memória da infância, enfim, de alguma outra vivência. Então, é um espaço também que a gente vai poder trocar saberes, né? Porque a Sim. fitoterapia, o saber popular é isso, é troca, é a vivência, é o diálogo, é a oralidade. Então, Exatamente, isso é muito bom. Então, pessoal, fiquem atentos. Vai ser em setembro, num sábado, a gente vai passar maiores informações. Vocês vão estar recebendo, quem já está cadastrado no WhatsApp, quem não tiver, passa o número que a gente manda. Os meios de comunicação é Instagram, Facebook, WhatsApp, vou falar aqui para vocês o WhatsApp, que é o 19971707079. Qualquer coisa tem na página também. Então, assim, formas de se comunicar é o que não falta, né? Então, as pessoas estão aí. Quem quiser aproveitar também para fazer alguma pergunta, aproveite enquanto a gente está aqui, que a gente vai estar resolvendo. Olha que delícia, já quero garantir minha vaga. Angel Moraes Barber. É isso? Eu não enxergo direito, tem que fazer assim? Mas que legal, vamos fazer sim, que vai ser bem bacana. Romária, assim, agora vamos falar um pouco de você, né, como profissional, porque é legal também, que eu acredito que isso inspira muitas pessoas de buscarem, talvez, trabalhar isso. Você disse que você veio da área humana, né? Você teve uma formação, uma graduação, se eu não me engano, em assistência social, é isso? isso, em serviço social. Serviço social, tá. Quando você fez assim a sua faculdade, você imaginava que você ia partir para essa área? Como é que foi isso assim? Porque eu percebo, né, de vários terapeutas que geralmente têm uma formação e depois acabam indo para essa área da terapia, né, por outros caminhos. Você já disse que você tem essa questão familiar toda. Mas você já mexia com pessoas, né? Te inspirou alguma coisa assim que você passou pelaquela graduação e imaginou, poxa a vida, pode-se ajudar mais as pessoas com essa área? Como é que foi isso?
Então, assim, né, eu sou assistente social de formação, atuei por 7 anos na área, em várias organizações sociais aqui mesmo em São Paulo. Então, trabalhar com pessoas em situação de rua, situações de criança que estão em situação de violência, mulheres em situação de violência doméstica, pessoas que às vezes não têm o pão com manteiga para comer pela manhã, assim, né? Infelizmente, essa é a realidade de muitas É. pessoas que ainda vivem nesse país, né? E e aí, eu ainda estava atuando, como assistente social quando eu comecei nesse resgate, que foi muito mais um processo de autoconhecimento, de revisitar a minha história, de me aproximar mais das minhas avós. É, E aí eu fui me interessando, fui fazendo alguns cursos livres, até que o ano passado eu falo, puxa, eu acho que eu preciso, eu já estava na pós-graduação, né? Mas eu falo, acho que eu preciso me dedicar a isso, assim, exclusivamente. Porque eu ainda estava com o pé na assistência e estava com o pé na fitoterapia, mas chega uma hora que a gente não consegue Fica conciliar, né? chato. Além de ser muita É, responsabilidade, é muita coisa também, né? sim, E mas eu penso que hoje as plantas, que acho que tem essa coisa do acesso, que é mais barata, que é mais acessível, eu consigo atuar de uma outra forma, não institucionalizada, de uma forma, às vezes, um pouco mais efetiva do que a que a gente tem de políticas públicas hoje, infelizmente. Faço a defesa do SUS e, inclusive, das práticas integrativas pelo SUS, as pessoas precisam ter acesso a isso. Mas enquanto não tem, eu sim. quero contribuir para que as pessoas, né, minha comunidade, os meus familiares, os amigos e quem se interessar tenha mais qualidade de vida, né? Porque são muitas as mazelas, né, que a gente vivencia no dia a dia, assim. Então, Sim, fico pensando outras possibilidades de existir mesmo. sim. E Romária, como é que foi a sua experiência, como está sendo, em relação com a pandemia? As pessoas estão buscando mais isso. Eu gosto de falar até dessa questão da profissão, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão revendo as suas próprias profissões, né? E acabam despertando, tá sendo despertado nessa pandemia outras profissões, né? Para quem já tem, que está atuando, estão buscando outras alternativas, né? Mas para você, atendendo, o que você percebeu nessa pandemia? O que você mais trabalhou de emoções nas pessoas? Quais as ervas que foram mais indicadas? Conta um pouquinho disso pra gente. Nossa, muito importante isso, assim, Ana. No começo da pandemia, eu atendia presencialmente, né? Fazia todo esse diagnóstico, esse acompanhamento de forma presencial. E aí eu achei que isso fosse morrer, assim, porque eu não tinha essa vivência do online, né? Muito olho no olho, vendo o pulso, língua da pessoa, vendo a pele, a tez, que a gente analisa tudo, né? Até o cheiro, se a pessoa tem cheiro no corpo, a gente percebe, E não adianta passar perfume, analisa. né? Não adianta. A forma como a pessoa senta, a forma como a pessoa fala, como ela anda, a postura. E aí, durante o mês de abril, algumas pessoas começaram a me procurar, que estavam com crise de ansiedade, que estavam com dificuldade para dormir, que estavam com muito medo. Mulheres que estavam sem conseguir fazer cocô já uma semana, por conta de fatores emocionais. E aí, teve períodos assim de eu atender 10 pessoas no dia, de 5 a 10 pessoas no dia, assim. E às vezes é um atendimento em pessoas de outros estados, então, de Fortaleza, do Rio de Janeiro, pessoas que às vezes precisava muito também dessa escuta, né, dessa acolhida, de conseguir partilhar de tudo isso, assim, os medos, as frustrações e do quanto isso em acúmulo vai causando dor, vai causando dor de cabeça, enxaqueca, tudo isso que o corpo se manifesta, né? Então, recomendei muito a flor de folha de maracujá, recomendei muito o boldo, porque veio muitas situações de raiva, né? É, recomendei também chá de hortelã, alfazema, erva doce. Recomendei babosa também para pessoas que começou a ter efemas na pele, né? Coceira, queda de cabelo. Então, e é muito isso, assim. Eu penso também, Ana, como eu estou aqui, né, numa área menos favorecida financeiramente, eu diria, tiveram pessoas, mulheres, sobretudo mulheres, assim, que me procuraram, que
que às vezes não conseguia pagar pelo atendimento, falava assim, Romária, eu posso fazer uma faxina e aí eu te pago daqui 15 dias? Olha, Porque é isso, né? As pessoas estavam tão precisadas, assim, algumas pessoas, né, que não podiam custear o atendimento, que eu concedi bolsas, atendimentos a valores sociais, preços acessíveis, porque às vezes é isso, né? Tem pessoas que estão conseguindo se reorganizar na pandemia, mas tem pessoas que estão muito fragilizadas emocionalmente. Aí não dá conta de se organizar financeiramente, não dá conta de se organizar na família, na comunidade, no trabalho. Então, tive algumas situações, assim, sabe? De foi, atender crianças, nossa, crianças apareceram muito, assim, para atendimento, jura? juro. E aí, só que é isso, a medicina chinesa vai dizer que não é a criança, é a família, é a mãe. Então, a mãe trazia a demanda da criança, mas aí também, olha, mãe, né, vamos cuidar disso, vamos cuidar daquilo para promover essa harmonia, porque senão não ia rolar, né? Sim, sim. Isso é muito interessante nas terapias, né? Essa coisa do filho, você tem muito que olhar o pai, a mãe, o ambiente onde essa criança está inserida, né? Como ela é o reflexo daquilo, né? É verdade. Esse, Então foi esse bem bacana, olhar. porque eu acho que as pessoas também se propuseram a buscar outras formas de cuidado, né? Outras terapias. Então, a acupuntura, e alguns profissionais foram atendendo, né? Claro, respeitando aí essa questão de isolamento, de critérios de higiene e tal, mas eu senti esse movimento das pessoas buscando outras práticas. Constelação familiar, enfim, sempre uma amiga estava falando, ai, Romário, eu tô olhando para isso agora, eu tô olhando para aquilo agora. Que aí eu acho que é bacana, né? E que bonito, né? Porque a gente está entrando numa nova era, eu acho que Sim. super acredito nisso, então, muito necessário. Que resgate tudo isso, né? Que as pessoas tenham essa oportunidade disso, desse mundo mais leve, desse mundo mais sutil, né? Onde as emoções são vistas de uma outra forma, onde o nosso organismo é visto de uma outra forma, né? E, Romário, antes da gente terminar, eu tô até olhando aqui o tempo, porque quando começa a piscar aqui, a gente tem que sair correndo, terminar, falar aquela coisa toda. O que você passa? Eu sei que você mesmo disse que não tem uma receita geral, aquela coisa assim, mas assim, o que você indica para a gente ter noites de sonos mais tranquilos, além de meditar, ficar zen, tudo, tudo que precisa, né? Mas assim, qual um chazinho que você passaria para a gente? Olha, toma esse chazinho antes de dormir, faz tal prática. A gente até já teve uma live falando sobre a medicina tradicional chinesa, sobre os 5 elementos, sobre essa parte toda. Então, assim, a gente sabe que é tudo um conjunto, né? Mas, assim, o que você deixaria, assim, de dica para as pessoas, para poder ajudar, assim, nesse... Teve uma pessoa que perguntou, que passou rápido aqui, sobre questão Hum. de coisas na pele. Mas aí você falou da babosa agora, né? De se colocar, né? Então acho que fica aí a dica, né? Da babosa, né? Mas agora para sonos, que tem muitas pessoas que têm falado que têm sofrido muito de insônia, que tá difícil, que a cabeça não para, que as preocupações elas se assombram, né? O que você deixa aí pra gente, assim? Bom, quando a gente identificar, né, que a gente está com dificuldade para dormir, que a gente acorda várias vezes durante a noite, porque isso está relacionado com o Zhang Fu, e a gente vai falar disso no curso. Quando a gente perceber que tem alguma coisa que não está tranquila, a gente não consumir nada que é estimulante, nem pimenta, nem café, nem chá verde, porque tudo isso gera mais movimento para o corpo, mais ansiedade. Então, se a gente já, né, se a pessoa já é uma pessoa mais ansiosa, mais agitada, mais ativa, é bom sempre no final do dia tomar um chazinho de hortelã após o jantar. Não tomar muito chá também, senão a pessoa tende a levantar várias vezes durante a noite para fazer xixi, aí vai atrapalhar no sono de novo. Então, toma uma xícara de chá ali para umas 6, 7 horas, uma hortelã, uma folha de maracujá, uma lavanda que é alfazema, uma melissa, um chá de capim-santo. E acho que se desconectar, né? Procurar colocar uma música mais ambiente, não ficar muito no celular, assim, tá perto de dormir, vai ritualizando esse momento de cuidado, porque
tudo faz parte desse cuidado em saúde, né? Desse cuidado de bem-estar. Então, às vezes a pessoa fala, ai, Romário, eu não consigo dormir, mas a televisão fica ligada a noite toda? Ah, então, desliga a televisão um pouco antes, né? Vai se conectando, vai repousando esse corpo, assim, para esse momento de descanso. Vai pondo uma E musiquinha. um mantra, né? Eu gosto muito desses sons da natureza, não gosto disso. Então coloca uma música mais ambiente, nada que vai te gerar mais movimento, mais energia, porque é o momento que o corpo precisa repousar. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Bem, vamos então de novo reforçar para as pessoas que tiverem vontade de conhecer um pouquinho desse universo fitoterápico, esse universo da medicina chinesa, né, trazer essas experiências para o nosso dia a dia, para a família, enfim, para quem já atende também, que é um complemento, é muito bacana, vem fazer o curso. Se eu não me engano, é 12 de setembro, então é um sábado aí de setembro, das 9 ao meio-dia, online, então não tem desculpa de estar em São Paulo, na Bahia, no Espírito Santo, a conexão, isso é maravilhoso, né? O que a internet nos permite é essa conexão, né? Se esteja onde você estiver, que a gente vai estar conectado. Como a Romária disse, vai ser um curso apostilado, então assim, vocês vão estar recebendo a apostila com tudo que vai ser passado no dia, vai ter um certificado lindo digital também, que vocês vão estar recebendo. Então é uma oportunidade única, maravilhosa nesses tempos de pandemia, de estar aproveitando esse conhecimento da Romária, essa riqueza, né, de vivências, de experiências, de que já está no sangue dela. Então, vem para aproveitar isso. Romária, eu quero agradecer imensamente você. Se a Angélica estiver ainda com a gente, quero agradecer. Eu não tive a oportunidade de agradecê-la ainda, mas de ter lembrado, de ter passado esse contato mágico. O mundo, o universo nos permite isso, né? Quando a gente quer, ele traz, ele faz as conexões e traz as pessoas para estarem com a gente, né? E para poder levar essa mensagem para mais pessoas ainda, né? Quero agradecer mesmo de coração esse seu tempinho. Uma hora passa voando, né? Deixar que Nossa, a gente muito. fala muita coisa, mas a gente vai se ver bastante com certeza, né? Gratidão, viu, Romária? Gratidão mesmo. Fique à vontade para você passar qualquer recadinho, para falar o que você quiser. Então, agradeço, né? Agradeço toda a manifestação cósmica que possibilitou esse encontro, agradecer as trocas, agradecer, Ana, e o Instituto, o espaço, também pela oportunidade de tá contribuindo, né, um pouco dessa minha vivência, que acho que é um pouco ainda, tenho certeza que tem muito ainda a aprender, a estudar, a vivenciar, então agradeço muito. E tenho certeza que vai ser um curso um sucesso a nível de conhecimento, de troca. Então, quem tiver interesse, se inscreve lá, porque, como diz a juventude, vai ser babado. Adorei! Ai, quero agradecer também a Agradeço a todos. todos que participaram, né? Sim, todos que participaram, que tiveram aí com a gente. Tem uma turminha que sempre está com a gente. Que bom que vocês gostaram da live, estou vendo aqui os agradecimentos. Isso é muito gratificante, né? Esse é o nosso intuito, de levar esse conhecimento, de trocar as experiências, de falar de coisas boas, né? De trazer tudo isso e falar de plantas, de ervas, de cheiros. É maravilhoso, né? Romário, então, ó, um Maravilha. beijo no seu coração, gratidão mais uma vez, a gente vai se falando. Se você também quiser deixar, quer dizer, já aparece aí, mas seu contato pelo Instagram, para as pessoas poderem te seguir também, acho que é legal. Maravilha. Então, a minha página, que é a profissional única que eu tenho, é Receitas da Avó, que é para reverenciar aí as mulheres mais velhas, as que vieram antes de mim, a minha avó, que está lá na Bahia. Um beijo, vó. Minha outra avó, que está aqui em São Paulo, que contribui muito para esse trabalho também. E agradecer aí muito toda os cosmos, o universo, os guias espirituais, por tudo. E a gente se vê, então, dia 12. Dia 12. Beijo, querida. Beijo, pessoal. Obrigada. Até quarta-feira que Obrigada, boa vem noite. com mais uma live, gente. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.